Entendam isso. Então o espírito de orfandade também se estabeleceu na vida de filhos de pais permissivos. Às vezes esses pais, para compensar a ausência, disseram muito sim para os filhos. Então o pai não podia estar presente porque estava trabalhando demais, então compensava os filhos com ou presentes ou sim demais. Isso também instaura o espírito de orfandade, porque Deus estabeleceu a paternidade para dar essas três coisas: proteção, limite e direção. Filhos que não foram direcionados para os seus pais, eles também receberam o espírito de orfandade, porque filhos esperam que os seus pais lhes dê direcionamento para a vida. Então os filhos esperam que os seus pais lhe tirem dúvidas. Mas como é que esse filho vai ter do pai esse tempo, se o pai não tem tempo para esse filho? Sabe aquela fase dos porquês? Você percebe que o projeto de Deus é perfeito, o projeto de paternidade? Todo pai, todo filho e toda filha vive a fase dos porquês. Os filhos perguntando os porquês, eles querem descobrir. Por quê? Porque quando nós respondemos os porquês, nós estamos dando a direção, nós estamos apontando o futuro. Às vezes a resposta do porquê é exatamente eu dizendo para o meu filho e minha filha: olha, nisso aí eu já errei, e eu não quero que você erre também. Isso dá destino. Os filhos, quando escolhem o curso que vão cursar, os filhos, quando escolhem o relacionamento que vai ter, nesse DNA da decisão está a direção que os seus pais lhe deram. Isso para o bem ou para o mal, tá, gente? Por exemplo, quantos filhos, quantas filhas que repetiram as escolhas erradas dos seus pais e receberam no seu DNA emocional a direção pela imitação, pelo exemplo. Porque às vezes a direção e o destino que nós estamos dando para os nossos filhos, como diz Salmo 127,4, os filhos são como flecha na mão do valente. Então são os pais que envergam o ar e soltam para que esse filho atinja o alvo. Então os filhos, pela imitação, estão tendo destino. Os filhos não estão tendo destino. E eu penso, tá, irmãos, que na questão da cura da paternidade é muito mais forte o que os nossos filhos estão vendo em nós do que aquilo que eles estão ouvindo de nós. Porque o espírito de orfandade ele pode também se estabelecer quando os filhos estão vendo uma coisa e estão ouvindo outra coisa. Isso também estabelece o espírito de orfandade. O espírito de orfandade sequestra tudo isso: proteção, limite e direção. E aí deixa uma dívida, como eu ministrei aqui no domingo passado, como aquele pai deixou, que era discípulo de profeta. A própria esposa comenta dizendo que ele era um homem de Deus, temente ao Senhor, mas ele morre e deixa uma dívida, não apenas para a esposa pagar, Na história de 2 Reis capítulo 4, agora ele pagar com a própria vida, sendo escravos. E a mensagem do domingo passado mostra como é que Deus liberta, como é que a dívida é paga. Deus usando coisas que temos dentro de nós e os nossos relacionamentos. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, recomendo muito que você ouça, tá? Porque é assim que é paga a dívida do espírito de orfandade. Deus usa as coisas que ainda restam dentro de nós, como quando o profeta pergunta: eu estava desesperado porque não tinha nada, mas ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite em casa. Foi isso que Deus usou para pagar a dívida de escravidão que estava assombrando aquela família. E depois Deus usa os relacionamentos, que é assim que Deus cura, Falei sobre isso aqui no domingo de manhã, que Deus usou pessoas na nossa vida para trazerem cura sobre a nossa paternidade, Sabe aquela pessoa que para você foi um pai, você diz: meu Deus, naquela época da minha vida o Senhor usou aquela pessoa para mudar a minha visão sobre pai. O Senhor usou aquela pessoa para mudar a minha visão sobre mãe. O Senhor usou aquela pessoa para mudar a minha visão sobre casamento. Eu nem queria casar, eu nem queria família, mas observando aquela família, o Senhor mudou a minha visão. E hoje eu quero a minha família também. Por quê? Porque Deus sempre vai usar relacionamentos para pagar a dívida do espírito de orfandade que quer se instalar.